Pastor Hernandes, acredito que nessa mesma pregação, ele comenta uma espécie de pregador um tanto quanto peculiar. Ele vai dizer que tem pregador que lê o texto, mas ele pega esse texto e faz viagens intergalácticas, interespaciais, nunca mais volta no texto. Ele conta da mãe, conta do tio, conta do cachorro, conta do papagaio. E assim, ele lê o texto para falar, li o texto. Já deixar claro que ele leu, mas ele acaba assim, se desviando um pouco desse assunto. E o que seria importante, Pastor Maciel, na pregação? Quando nós vamos iniciar um sermão, o que nós temos que ter em mente? A partir de todo o conhecimento que o Senhor já demonstrou para nós. Quando a gente vai começar um sermão, a gente precisa... A primeira coisa que eu acho que todo pregador precisa é de inspiração. É você estar debaixo da direção do Espírito Santo. Quando você está debaixo da inspiração do Espírito Santo, na hora que você vai abrir o texto, você vai ler o texto, a igreja já sabe que é Deus falando. Já sabe que é o Espírito Santo falando. Né? Então, a pregação como arte, a música como arte, ela tem suas técnicas. Ótimo. Mas o adorador que está entoando o hino, a conversa muda. Né? O pregador, que ele está submisso à voz do Espírito Santo, o tom da conversa muda. Sabe? Então acho que a primeira coisa que você precisa, literalmente, é ter certeza do que o Espírito Santo quer ministrar. Você está, literalmente, em constante comunhão com ele para que ele te direcione. Feito isso, vou falar como é que funciona comigo, basicamente. Geralmente o Espírito Santo ele me dá a mensagem resumida. Né? Então ele vai trazer para mim o coração, o cerne, o resumo do resumo. E ali, em cima daquilo, ele vai me dar o texto. E aí, a partir daí, vem o meu esforço, a minha dedicação. Em primeiro, entender o texto, meditar no texto, procurar o texto, abrir o texto. E depois que eu entendi o texto, compreendi todo o texto, eu preciso organizar aquilo. Às vezes, eu vejo muito, Abner, pessoas que têm grandes mensagens do Senhor, mas eles não conseguiram organizar a maneira de passar a mensagem. Então, eles falam, mas parece que foi desperdiçado alguma coisa teria mais, se tivesse organizado, estruturado e se viesse de uma maneira mais organizada aquele texto. Do mesmo jeito que às vezes eu ouço pessoas que não estão, por exemplo, em constante consagração, em constante vida de oração com o Espírito Santo e tem muita técnica. Então ele fala muito, ele sabe o tempo, sabe respirar, sabe a introdução, sabe o tema, sabe fazer o desenvolvimento, sabe fazer a conclusão, mas falta graça. Sim. Então ele falou muito, mas não trouxe quase nada. E o outro falou pouco, mas trouxe muita coisa, mas ainda não ficou muita coisa clara. Então a gente precisa conciliar a técnica, e dá para melhorar muito nisso, mas a gente não pode abandonar o canto da oração, a dependência do Espírito Santo. O quarto de guerra. O quarto de guerra. Ser pregador, em um dos livros, eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que ser pregador é ser um ser solitário. Né? Porque enquanto muitas pessoas vão gostar do convívio social, você vai estar trancado com Jesus, pedindo a Jesus que explique o texto que ele revelou ao seu coração. E isso é comum, né? Minha esposa, meus filhos, eles, por vezes, eles me veem, por exemplo, sozinho, trancado, falando com Deus, aguardando que o Espírito Santo conclua aquilo que ele começou a colocar no meu coração. Então, não é algo, por exemplo, que eu estou sentado na sala, estou vendo a Netflix, Deus falou comigo aqui, eu já tenho... A pregação. Não é assim que funciona. Né? Às vezes você demora horas, às vezes você demora dias construindo algo que Deus colocou no seu coração, para que você ministre em 30 e 40 minutos. E aí, repito, uma coisa interessante. Quando você ministra também, você ministra para tentar explicar com fidelidade aquilo que Deus colocou no seu coração. É verdade. Muitos acabam esquecendo que a palavra é de Deus. É dele? Não é nossa, não. Né? Então, assim, algo primordial que a gente tem que ter é justamente isso que o senhor disse, a fidelidade ao texto. Acabou. Né? Eu acho que todo pregador e pessoas que desejam pregar a palavra, que anunciam o evangelho, porque todo cristão é anunciante dessa verdade, tem que ler aquele capítulo 4 de 2 Timóteo. Tinha um escrito de Paulo ao jovem pregador Timóteo, e ele diz assim, muito explícito, pregue a palavra. Acabou. Ele já tá tirando assim de letra, assim de lado, olha, Timóteo, não pregue o que você pensa, não pregue o que você acha, pregue o que? A palavra. E Paulo, ele tá sendo bem incisivo aqui, ele não tá dando um jeitinho. O problema é que muitas vezes a gente vê pregadores que montam mensagens para amaciar o ego de pessoas. Sim.
Muitos pregadores que querem ser, nada contra coaches, mas que querem ser coaches, ou seja, querem ser aplaudidos, adorados, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Exato. Ou seja, acabam fazendo interferências no texto, aplicando de forma errada. E justamente isso que o senhor disse é muito importante. Porque muitas pessoas se preocupam com a parte intelectual, e isso era o tema da nossa conversa antes do podcast iniciar, mas esquecem da vida de oração. Sim. Eu li um escrito de um teólogo que eu gosto muito, chamado Tozer. Uma vez perguntaram pra ele. Amo demais a W. Tozer. Maravilhoso. Amo. Ele tava ministrando e perguntaram: pregador, o que é mais necessário? Ler a palavra de Deus ou orar? Ele, de forma muito sábia, vai responder da seguinte forma: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Sim. Sem a asa esquerda, só com a direita, ele não chega no céu. E só com a asa direita, sem a esquerda, ele também não sai do lugar. Exato. Pregador, sem oração, mas com palavra, não chega nesse objetivo que o senhor bem mencionou. Eu acredito que a lição que eu tiro de tudo que o senhor disse é encontrar esse ponto de equilíbrio. Sim. Da nossa questão de leitura, estudos, se aprofundar no texto, mas não esquecer da nossa vida de consagração, nossa vida de oração.